Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje eu vou explicar sobre um assunto que é muito importante, seja para o desenvolvimento web, seja para o desenvolvimento móvel ou mesmo para o desenvolvimento de designs para a área de impressos, que é sobre a teoria das cores. As cores, elas são ondas eletromagnéticas, ou seja, é a luz percebida através de algumas ondas ou frequências. Essa luz refletida sobre as superfícies e objetos, ela é captada através dos nossos receptores, no caso pode ser os nossos olhos, e a partir disso a gente tem a percepção do que seria as cores. Com relação à sua natureza, ou seja, a sua origem, as cores podem ser divididas em dois grupos. As cores podem ser aditivas ou subtrativas. As cores aditivas são as cores luminosas. Elas são obtidas diretamente, ou seja, naturalmente, pela decomposição da luz solar, ou mesmo por meio de luzes artificiais. Os sistemas comercialmente mais conhecidos a respeito dessas cores são o RGB, o HSV, o HSL e o HSB. Eles são sistemas de cores, também chamados de paletas ou padrões de cores. O RGB tem uma variação chamada RGBA. Esse A vem de alfa, que significa transparência. E esses sistemas são conhecidos pelas siglas que fazem referências ao tipo de cor ou de elemento que faz a composição das cores. Por exemplo, o sistema RGB é formado pelo Red, Green e Blue, que são as três cores primárias dentro desse sistema. A partir dessas três cores primárias, nós vamos ter a mistura, e a mistura delas vai fazer a composição para a geração das outras cores. As cores subtrativas também são chamadas de cores pigmentares. Elas são obtidas através da mistura de pigmentos. Existem pigmentos básicos, como o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. O ciano é um pigmento de coloração azul. O magenta é um pigmento de coloração rosa ou pink. O principal sistema de cores ou paleta que utiliza esse padrão de cores é o CMYK, ou CMYK, que faz referência justamente às cores primárias, cian, magenta, yellow e black. Quando a gente estuda sobre a teoria das cores, além de estudar sobre a natureza das cores, a origem das cores ou o tipo de paleta, se é RGB ou CMYK, se é subtrativa ou aditiva, a gente também aprende alguns detalhes sobre tipos de cores. As cores elas podem ser classificadas em tipos ou grupos, como cores primárias, secundárias, terciárias, complementares, análogas, etc. Além de também existirem outras formas de classificação e de relações entre as cores. As cores também têm significado e existem várias terminologias que são utilizadas para fazer referência à cor. Cor, croma, matiz, pigmento, tudo faz referência ao conceito do que a gente conhece como cor. Quando a gente vai estudar sobre a teoria das cores, frequentemente fala-se sobre a utilização do círculo cromático ou disco cromático. Ele basicamente é um círculo que contém as 12 cores principais. Ele serve para a gente conseguir visualizar as cores primárias, secundárias e terciárias que formam o espectro daquilo que é o campo de cores visíveis pelo olho humano, ou que podem ser captadas pelo olho humano. Para você ter uma referência com relação a ele, é bom você fazer a relação dele com relação ao arco-íris. Lembre-se do arco-íris, cores do arco-íris, e assim você vai ter uma referência do disco cromático. Ou então você pode fazer uma outra referência. Geralmente um lápis de cor comum tem 12 cores. Tá? É um outro exemplo que a gente pode utilizar. Agora é interessante destacar para vocês que no disco cromático a gente não tem a representação de duas cores, que são a cor branca e a cor preta. E também nós não temos a representação das cores cinzas. A cor branca, do ponto de vista luminoso, é a mistura de todas as cores. A cor preta, do ponto de vista luminoso, seria a ausência da luz. E aí a gente tem um detalhe. Quando a gente fala dos tons de cinza, o cinza são gradações entre o branco e o preto. Como a gente faz para usar o disco cromático? O disco cromático é usado para a gente trabalhar as combinações de cores. Então, quando você vai fazer um projeto gráfico, seja ele para mídia digital ou para mídia impressa, você precisa definir uma paleta de cores. Essa paleta de cores nada mais é do que uma combinação formada ali principalmente por 3 a 5 cores.
dependendo do seu propósito e objetivo do seu trabalho. Considerando que o foco sempre no design, além da questão estética, é comunicar. O foco no design sempre está voltado para a comunicação. Sempre a gente tem que pensar no significado e no sentido do que a gente está fazendo. Então, quando você for fazer combinações de cores, você pode fazer combinações de cores da mesma família, que são cores análogas ou parecidas. Ou seja, são cores que estão uma ao lado da outra no disco cromático. Você pode também fazer a combinação de cores complementares ou cores opostas. Por exemplo, se você for trabalhar com a cor vermelha, a cor complementar ou oposta dela é a cor verde. Se você for trabalhar com azul, complementar ou oposta ao azul é a cor laranja, e assim por diante. Você também pode trabalhar com a tríade, que é a combinação de 3 cores, ou seja, você estabelece uma cor principal, marca um ponto do triângulo e daí você traceja um triângulo e assim você consegue desenhar um triângulo que vai formar a sua tríade de cores. Então, o uso do disco cromático é algo que você precisa dominar quando você vai fazer a escolha das cores do seu projeto e fazer a definição da sua paleta. Existem vários websites que já trazem paletas prontas e até mesmo têm o disco cromático. Existem vários, tá? Mas eu particularmente gosto muito do colorcombos.com, do colorslovers.com. Neles vocês encontram paletas de cores já prontas, então vocês não precisam bater muita cabeça com relação a isso. E também tem um site que é da Adobe, que é o Adobe Color ou Color Adobe, onde você tem um disco cromático e a partir dele você pode formar a sua paleta de cores. Então, eu vou alternar lá para o Colors Adobe para mostrar para vocês como que utiliza ele basicamente. Então, quando você abrir o Adobe Colors, aqui no lado esquerdo você vai ter a regra de combinação de cores. Inicialmente ele aparece com a opção análoga ou análogo. Você pode trabalhar com essa opção e daí aqui no disco basta você clicar nesse círculo da cor e arrastar para fora para mudar a intensidade e arrastar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou seja, você vai girar para poder escolher em qual parte de cores você quer trabalhar. Observem que a sua paleta vai ser formada ali por 5 cores. Se o seu projeto vai utilizar, por exemplo, tonalidades de azul, então você vai para a tonalidade de azul. Observem que a do meio é a principal, é a partir dela que você vai definir a cor principal. E daí, em volta, você vai ter as variações de cores. Tá, cheguei lá na cor que eu quero, o que eu faço? Aqui está a paleta. Aqui embaixo você vai ter esse código que tem em Jogo da Velha, letras e números, é o código hexadecimal da cor. Você poderia fazer um print dessa tela e colar em qualquer editor de imagem para poder utilizar sem problema. Abaixo ele mostra a tabela das cores que você está utilizando. Aqui ele está usando no modo RGB, mas você pode clicar e escolher o modo CMYK. Então, se você for trabalhar com designs que precisam trabalhar com CMYK, que são designs impressos, então você vem aqui e muda para CMYK. Se você vai trabalhar com telas, displays, dispositivos que têm visor, coloca o RGB, que é o recomendado. Então, basicamente é aqui que você pega a sua paleta. Você define a cor principal e a partir daí ele gera a paleta. Ah, eu não quero cores análogas. Você pode vir aqui em Tríade e faz o mesmo esquema. Eu não quero trabalhar com tonalidade de azul, eu quero trabalhar com outras tonalidades. Se você arrastar o disco para dentro, você muda a intensidade, o disco de cor para dentro, para fora você muda a intensidade da cor, que seria o brilho, luminosidade ou contraste dela. E daí você pode mudar a posição. Eu quero trabalhar com tonalidade de verde, por exemplo. Então você chega na tonalidade de verde, muda ali a intensidade dela, se você quer deixar mais claro ou mais escuro. E aqui a gente tem um exemplo da nossa tríade. Então, o disco aqui do Adobe Colors, ele é bastante flexível. Então eu recomendo que vocês dediquem um tempo para poder explorá-lo, para poder utilizá-lo caso você precise nos seus projetos. Caso contrário, basta você procurar uma paleta já pronta aí na internet para utilizar. Todas as cores elas têm um significado. É comum a gente ouvir falar que existe a famosa psicologia das cores. Por quê? As cores elas criam ambientes, estimulam os sentidos, trazem lembranças, ou seja, as cores têm significados. Então as cores podem ser frias,
quentes, elas podem passar a ideia de alegria, de paixão, de nobreza, de suavidade, frescor, natureza, calor, frio, energética, romântica, confiança e assim por diante. Quando a gente pesquisa na internet, é comum a gente encontrar vários guias de cores falando sobre a psicologia da cor. Por exemplo, o amarelo representa otimismo, clareza, calor. O laranja representa amigável, alegria, confiança. O rosa, o pink, excitação, juventude, coragem. O roxo ou lilás, criativo, imaginativo, sabedoria. O azul, confiança, segurança, força. O verde, pacífico, crescimento, saúde, natureza. O cinza, equilíbrio, neutro, calmo e assim por diante. Então aqui a gente tem exemplos de algumas logos de empresas que são muito conhecidas para a gente ter uma referência do porquê, teoricamente, delas terem feito a opção por esse uso de cores para fazer a composição das suas marcas. Quando a gente estuda sobre cores, é comum também a gente se deparar com algumas situações como as famosas ilusões, que podem ser ilusões cromáticas, que são ilusões causadas por cores, e ilusões de óptica, que elas, além de serem causadas por cores, também são geradas por formas. Mas o foco aqui é falar sobre as ilusões causadas diretamente por cores. Dependendo da cor do objeto e do fundo, você pode passar a impressão de que um objeto é maior ou menor. Então, quando a gente observa essas duas imagens, a aparência é que o quadrado da esquerda é menor do que o quadrado da direita, mas na verdade o quadrado preto e o quadrado amarelo têm o mesmo tamanho. Essa impressão de grande ou pequeno vem justamente por causa dessa composição de cores que a gente tem aqui, entre cores claras e escuras. Outro tipo de ilusão cromática comumente encontrada é a combinação figura-fundo. Principalmente ela acontece quando a gente trabalha com cores análogas que são muito próximas ou com cores opostas ou complementares. E isso provoca um certo desconforto visual. Então, existem formas da gente não cair neste problema, que é justamente trabalhar contornos, sombras, luz e uma série de outras coisas, além de escolher uma boa paleta de cores, obviamente. Limites de vibração. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a composição de cores, quando a gente coloca uma cor sobre a outra, porque a gente pode provocar alguns efeitos que são desconfortos visuais. Então a gente tem que evitar ao máximo essas situações. Aqui a gente tem alguns exemplos de imagem, eu não vou ficar muito tempo nessa parte, porque para algumas pessoas isso pode provocar um certo desconforto visual. A aula de hoje sobre teoria das cores basicamente vai ficando por aqui. Como dica, basicamente eu vou deixar para vocês aqui a indicação na descrição e no vídeo e nos cards finais de um vídeo chamado As Cores das Flores. Ele é um vídeo em espanhol, mas está lá com a legenda traduzido e ele traz aí uma temática bastante interessante sobre o estudo e o conhecimento a respeito das cores. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!